Nenhuma indústria cresce mais neste mundo do que aquela que promove diversão, entretenimento. Não poucas vezes confundimos entretenimento com alegria. São coisas diferentes. Foram os romanos que descobriram que a melhor maneira de manter a ordem social é entreter os cidadãos. Eles inventaram a máxima pão e circo, que ainda hoje é usada pelos governos de um modo geral. Nós temos no Brasil, por exemplo, Carnaval, antes ainda o Réveillon, temos as festas juninas, as celebrações esportivas, são várias, o ano inteiro, não dá trégua. Acaba um campeonato, começa outro, porque as pessoas têm que ser entretidas. Faz-se então uma cortina de fumaça, e enquanto as pessoas se distraem, leis que na maioria das vezes só beneficiam as classes dominantes são votadas à surdina. Enquanto o povão está nas ruas se divertindo, enchendo a cara, se entretendo, deputados se reúnem na calada da noite para votar projetos de leis que vão prejudicar aqueles que os elegeram. O apóstolo Paulo, quando ele nos dá a definição do reino de Deus, ele fala de justiça, ele fala de paz e termina com alegria. Era como se Paulo estivesse entrando numa rota de colisão com o Império Romano. O Império Romano tinha como lema pão e circo. Paulo começa a sua definição dizendo o que o reino de Deus não é. Ele diz, não é comida nem bebida. Em outras palavras, o reino de Deus não é pão e circo, mas é justiça. Justiça que abre o caminho para a paz. E o resultado final é alegria, satisfação, contentamento. Se não houver paz, também não haverá genuína alegria. Poderá haver folia, mas uma folia que acaba em cinzas. Uma folia passageira, não uma alegria perene, permanente. E se não houver justiça, também não haverá paz. Uma coisa está intimamente ligada à outra. O entretenimento serve, na maioria dos casos, à manutenção do status quo. O que é o status quo? A ordem das coisas como são. Então ninguém questiona. As pessoas ficam como que embriagadas e não conseguem enxergar que muita coisa está errada, que a injustiça está imperando. Já a verdadeira alegria é consciente e não nos priva do espírito crítico, de uma avaliação autêntica da situação e um desejo de transformá-la. O profeta Isaías diz no capítulo 32, verso 17 do seu livro, que o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Se não há segurança, se não há repouso, não há o que ser celebrado. Percebe? Vamos celebrar o quê? Vamos celebrar a ignorância? Vamos celebrar a injustiça? O sábio Salomão dá o arremate em Provérbios 21:15, quando ele diz, a execução da justiça é alegria para o justo. Aí sim há motivos para celebrar. Assim como a trindade divina é indissolúvel, esta tríade, justiça, paz e alegria, também o é. Sem uma, a outra não entra em cena. As pessoas se entretêm para esquecer os problemas
A alegria do Espírito é a celebração consciente da paz e da justiça. Mesmo que esta alegria seja celebrada antes que se veja manifestada a justiça do reino, nós podemos nos alegrar por fé, vislumbrando uma justiça que ainda está por se manifestar. Então é uma celebração antecipada, mas uma celebração que não vai nos alienar, nos deixar satisfeitos com a situação, cruzando os braços. É uma celebração que vai nos impulsionar na construção de uma civilização justa. O Salmo 85, verso 10, fala do momento em que justiça e paz se beijarão. Nossa celebração é movida pela certeza de que Deus tem as rédeas da história seguras em suas mãos e que, por fim, a justiça prevalecerá. O amor vencerá o ódio. No dizer de Salomão, Provérbios 10, 28, a esperança dos justos é alegria. É a celebração antecipada que se justifica na certeza da esperança e da fé. Assim como Miriam. Miriam, que tão logo atravessou o Mar Vermelho acompanhada de Moisés e o povo hebreu, tomou tamborins e começou a dançar e a cantar, mesmo 40 anos antes daquele povo adentrar a terra prometida. Não há nada demais em entreter-se. O que não se deve é eleger o entretenimento como objetivo de nossa existência. Não há nada demais em pegar os filhos, ir ao cinema, ir à praia. Tudo isso faz parte, ajuda. Celebrar uma festa. Mas isso não pode tomar o lugar da verdadeira alegria. Alegria que está muito além das circunstâncias. Quem não sonha com uma casa na praia, não é verdade? Deitado numa rede estendida na varanda, tomando água de coco. Mas se acharmos que isso é felicidade, estamos conformados aos valores sobre os quais nossa civilização foi edificada. Estamos na contramão do reino. Não somos cidadãos do Império Romano, cujo lema é pão e circo. Somos cidadãos do reino de Deus, cujo lema é justiça, paz e alegria. O alvo da nossa existência deve ser atingir o propósito de Deus para as nossas vidas. A felicidade tão sonhada deve ser encarada como um bônus e não como o alvo supremo a ser perseguido. Lembre-se, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas nos são acrescentadas, são bônus. Mas há pessoas buscando as demais coisas e deixando o reino de Deus em segundo plano. Alguém disse que felicidade não é o destino, é a jornada. Encontramos a felicidade à medida que percebemos que nossa existência cumpre a um propósito maior e mais abrangente que ela. Nós deveríamos nos envergonhar de ter elegido coisas banais como aquilo que nos traz alegria. Posses materiais, formação intelectual e tantas outras coisas que devem ser vistas como instrumentos pelos quais podemos servir aos outros e não como bens supremos. Que a alegria genuína, a alegria do Senhor, seja a sua força, a sua motivação.